Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A nossa ouvinte nos conta, minha gente. Ela conta que conhece uma pessoa que antes de se converter, ela foi curada. Ela foi curada, diz aqui a nossa querida ouvinte. Ela conta a sua história dizendo: olha, conheço uma pessoa, ela foi curada. Mas ela foi curada quando ela fez esse pedido a uma imagem. É o que conta a nossa querida ouvinte. É o que ela nos conta. Ela diz: olha, essa minha amiga foi curada, mas ela fez o pedido, ela orou, ela clamou, ela suplicou a uma imagem. A nossa ouvinte conta: olha, nós conversamos sobre isso porque para mim quem operou essa cura foi Deus e não foi a imagem. Afinal, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu tô errada? Pergunta a nossa querida ouvinte. Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele? Uma outra questão é o seguinte: o inimigo tem poder de curar? Hein? Olha o que pergunta o ouvinte aqui. O que você acha? Você acha que o inimigo tem poder de curar? Dos textos bíblicos que você já leu, das histórias que você já ouviu, o que você acha? Ele tem o poder de curar ou não tem? Como entender o processo de cura e fé? É o que pergunta uma de nossas queridas e amadas ouvintes. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça 24 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Com a gente no programa de hoje, a queridíssima pastora Flor de Lis. Pastora Flor de Lis destacou a frase que diz assim: gente, olha, nós conversamos sobre isso. É quando a nossa ouvinte, né? Ela conversou com a amiga dela. A amiga dela disse que foi curada porque fez o pedido a uma imagem. Graças à imagem, deu lá o nome da imagem. Obviamente o ouvinte está nos acompanhando, entende? Nós não estamos dando o nome que a ouvinte nos deu quando ela encaminhou o seu e-mail, e até porque não há necessidade. Nós estamos trabalhando em cima exatamente dessa ideia. Nós conversamos sobre isso, diz ela, porque para mim quem operou essa cura foi Deus e não foi a imagem. Afinal, Deus não divide a glória dele com ninguém. Pergunta ao ouvinte: eu estou errada? Flor de Lis, bom dia. Bom dia, pastor J.R., bom dia aos debatedores, bom dia a todos os ouvintes, Deus os abençoe. Amém. O que pensa você sobre o seu destaque? Olha, pastor, eu vou pela Bíblia, que fala que o diabo, ele faz muitas coisas também, né? Vamos falar lá do tempo de Moisés, que o faraó mandava chamar os sábios, e os sábios faziam os mesmos prodígios, só que Deus vinha e mostrava que o poder dele era maior e o poder de Deus prevalecia. Em Apocalipse, se nós formos ver lá, diz lá no capítulo 13, no versículo 14, e fala: e por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer, a besta enganava os que habitavam sobre a terra. Então foi permitido ao diabo, né, fazer sinais.
foi permitido. Agora, quando é uma alusão a uma imagem, a uma entidade, eu não creio que foi Deus, porque Deus realmente não divide a glória dele com ninguém. E essa exaltação vai ficar para a imagem, para o santo. O meu Deus não divide a glória dele com ninguém. Pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Olha, a linha entre paranormalidade e espiritualidade é uma linha muito tênue. Por exemplo, lá no Egito, como a nossa pastora Flor de Lis falou, no Egito aconteceram uns milagres com a finalidade de afrontar Moisés, de afrontar Yahvé. E você percebe que os milagres que aconteceram, para nós olhando à primeira vista, nós vamos dizer que aquilo ali era manifestação de paranormalidade, porque os sacerdotes da Fraternidade Branca no Egito eram especialistas nisso. Nós vamos ver posteriormente essa cultura e, vamos dizer assim, essa técnica no meio dos essênios. Mas, quando nós vemos que as coisas vão se estreitando e eles vão tentando fazer mais milagres, a imitar os milagres, aí nós vamos também conhecendo historicamente que no Egito existia um trabalho espiritual todo pronto, todo feito, preparado em relação àquilo ali, e o que Deus estava fazendo em cada praga que Deus mandava era justamente tirando do controle as entidades espirituais que estavam no controle ali no Egito. Então, ali havia manifestações espirituais. Agora, quando nós olhamos seres humanos e vemos seres humanos que não têm envolvimento com nada, eles têm envolvimento apenas com a religião, e essa religião se diz, vamos dizer assim, cristã, pautada na Bíblia, mas por necessidades, vamos dizer assim. A princípio, a iconologia foi uma necessidade defendida pelos teólogos da igreja. Iconologia, assim, uso da imagem, né? O uso das imagens. Então foi defendida, a princípio, tinha uma necessidade, e muitas pessoas já naquele tempo, antes das imagens mesmo, elas tinham o costume, tinha na igreja primitiva, o costume de se dirigir, de achar que dirigir-se para Deus era preciso de uma sublimidade muito extrema para que chegasse a isso. Era a mentalidade helênica daquele tempo. Então eles preferiam se dirigir, pedir aos apóstolos, pedir aos santos da igreja. Eles achavam que isso era uma maneira humilde, era uma maneira de você mostrar a humildade, dizer para Deus: Deus, não sou digno de que tu me receba, então eu peço através do fulano para me representar. Então devemos lembrar que isso fazia parte da mentalidade antiga. Hoje nós não temos essa mentalidade, e nós não podemos dizer até que ponto uma pessoa que pediu alguma coisa, até que ponto ela estava pedindo a imagem ou ela estava, vamos dizer assim, usando apenas o nome como mediador. Pastor Hélio André, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o querido irmão sobre esse tópico inicial? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes ligados na Melhor. A questão da fé nós podemos abordar em 4 vertentes diferentes. Nós temos a fé natural, e essa é uma das provas da existência de Deus, que a crença universal, todo ser humano é crédulo, né? Ele crer em alguma coisa, ele foi preparado para crer em Deus. Então nós temos a fé natural, que diz que amanhã nós acordaremos da hora tal, iremos para tal lugar, e quem nos garante levantar da cama amanhã? Nós temos a fé dos milagres, que ela vai operar na vida do justo e do injusto através da graça e da misericórdia de Deus. Nós temos a fé dos demônios, diz a palavra que os demônios creem e estremecem. Talvez os seres que mais conheçam a Deus, melhor até do que nós, porque conhecemos em parte, como diz o apóstolo Paulo, essa mente finita jamais tem condição de aquilatar o tamanho e a grandeza deste Deus que é infinito e imensurável. Então, os demônios creem e tremem. Nós temos a fé salvadora, que é aquela que nos proporciona Cristo, que nós reconhecemos e confessamos com a boca, acreditamos com o coração, e diz a palavra que nós somos salvos, Romanos 10, 8, 9 e 10. De maneira que aqueles que pedem
eles pedem destinados com uma fé em Deus. Embora a imagem seja um intermediário, um mediador, o fundo está em Deus. Ele sabe que Deus é aquele que pode, na fé dessas pessoas, através dessas imagens, fazer alguma coisa. Mas o apóstolo Paulo destaca uma coisa muito interessante. Ele diz assim, com relação à comida sacrificada aos ídolos, em 1 Coríntios, assim, quem são os ídolos? Coisa de nenhum valor, não é? Então, ele até diz assim, se você comer carne sacrificada aos ídolos, você come, se você deu graça, está santificado, porque os ídolos não têm valor. Então, para Deus, os ídolos não têm valor. E quando esse ser humano evoca, ele pede uma cura e tem fé para o milagre, é Deus que o cura. Pastor Marco Antônio Ferreira, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, querido? Bom dia, JR, bênção, prazer sempre estar aqui com vocês, bom dia aos ouvintes, bom dia aos irmãos da mesa. Essa ideia que a nossa ouvinte nos fala, conversamos sobre isso, porque para mim, quem operou essa cura foi Deus e não foi a imagem, afinal, Deus não divide a glória dele com ninguém, pergunta ela, estou errada? Tá, eu vou bem direto no assunto, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Isaías 42, verso 8, diz, está bem aqui na minha frente o texto, diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Está muito claro isso pra gente, né? Agora, existem desdobramentos com relação ao assunto, né? A palavra diz lá em 1 Coríntios, vai falar que os anjos se transformam em anjos de luz, já foi mencionado aqui pela pastora, que os magos, os feiticeiros no Egito também operavam sinais. Então, se demônio é capaz de operar sinais, é capaz de operar sinais. E quando se pede diretamente uma imagem, está bem claro que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto, ouvindo a participação dos nossos amados companheiros aqui no nosso debate 93. Vanese Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, os debatedores. A nossa pesquisa hoje quer saber, você conhece alguém que foi curado e não atribui essa cura a Deus? 34% dos nossos ouvintes dizem que sim, 66% dizem que não conhece. Quero continuar pedindo aqui aos nossos ouvintes que continuem a opinar, trazendo seu depoimento, também participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Ouvinte diz aqui pelo WhatsApp, o diabo imita a cura, esconde a doença. É como uma anestesia, sem ter feito tratamento ou cirurgia. E pasmem, já há pastores fazendo as chamadas cirurgias espirituais que são usadas em outro segmento religioso. Temos que ter muito discernimento de espírito nessa hora. Olha, obrigado, Vanese. Eu quero ouvir a opinião aqui dos companheiros sobre esse assunto. Acho que vale a pena um parênteses aqui, embora nós estejamos absolutamente dentro do nosso tema, quando o ouvinte faz referência a essas cirurgias espirituais que acontecem em outro segmento e a gente sabe exatamente como é que funciona isso aí. Eu não sei se você já tinha ouvido aí, você já tinha ouvido esse respeito, que tem gente na igreja que já tinha ouvido, pastor Derivaldo? Não, eu apenas vi acontecer alguns milagres, mas não sim dizer que eram cirurgias. Cirurgia, de botar a mão lá, tirar e aquele processo todo que é feito. Vocês já tinham ouvido, companheiros aqui à mesa? Não. Também tipo não. Aí, não, de colocar a mão, ser uma coisa invasiva. A cirurgia espiritual só pode ser aquilo, né? Porque o que a gente sabe de cirurgia é aquilo, né, José Derivaldo? Realmente. Mas tem. Tem, Flor de Lis. Crente fazendo isso? Tem crente fazendo isso, sim, tem. Meu Deus. Tem crente, está aí na internet para quem quiser ver, eles colocam o dedo sobre a pele da pessoa e sai, parece que, não sei o que eles fazem, mas sangra e eles tiram alguma coisa como um gel e diz que é a enfermidade que está saindo. Foi cura, Deus curando a pessoa, operando ali na hora, através daquela pessoa. Então nós temos um relato aqui à mesa agora, pastor Hélio. Justamente, eu queria fazer uma separação entre sinais e cura. A Bíblia, pelo menos que eu saiba, não há ponto nenhum que diz que o diabo cura. Não há texto que comprove que o diabo cura, não é? Os sinais, não é? A Bíblia fala que o diabo mandou fogo dos céus, quando
com Jó, soprou o vento e a casa caiu. O diabo coloca a enfermidade, colocou a chaga maligna, mas a Bíblia não dá ponto nenhum aonde mostra evidência que o diabo está curando alguém. Na verdade, desde o princípio, o diabo, a intenção é roubar as coisas de Deus. Ele mesmo queria ser o próprio Deus, né? Ele depois quer roubar as almas que devem retornar a Deus. Ele quer roubar o louvor de Deus. Ele quer roubar a adoração. Ele quer roubar o nosso fruto do nosso trabalho que devemos dedicar a Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que ele fará sinais de engano, não é? De maneira que em Lucas, Jesus, quando é confrontado curando no dia de sábado uma mulher encurvada, a Bíblia diz que estava sobre ela um espírito de enfermidade. Lucas capítulo 13, verso 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus cura aquela mulher. Os homens da sinagoga dizem, mas você está curando no sábado? E aquele papo todo que acontece ali. Um espírito de enfermidade. Então, o diabo coloca a enfermidade. E a mesma enfermidade que ele coloca, ele retira. Porque é um espírito maligno, não é? Então, não há cura, há colocação e ele retira. De maneira que as pessoas são enganadas por Satanás. Para que esses sinais evidenciem o seu poder. Mas a Bíblia não tem relato nenhum que o diabo tenha feito uma cura, ou que alguém tenha sido curado por ele, não é esse relato. Agora, os sinais, a retirada de uma coisa que eu coloco, isso não é cura para mim. Curar o milagre é evidência do impossível, não é? Daquilo que não está possível ao homem, que não é possível aos médicos, que não é possível aos remédios, e Deus então estabelece o seu poder e retira, seja a enfermidade de ordem por conta da alimentação, a enfermidade por conta de causas naturais, a enfermidade que vem da genética, não é? E a enfermidade colocada por Satanás. Concordo plenamente com o pastor, porque o diabo já fala lá em Apocalipse 19, 20, deixa bem claro, né, que a besta foi presa, com ela o falso profeta que fizera sinais que enganou. Então, o que o diabo faz é enganar. A cura é uma cura enganosa, é uma mentira. Ele está realmente retirando aquilo que ele mesmo colocou. Então isso é um engano, isso é uma mentira. E isso, as pessoas têm que ter discernimento e ter muito cuidado com isso. Agora, que as pessoas acreditam em entidades que curam, elas acreditam. E tem muitas pessoas que quando vão procurar entidades, elas não falam nem Deus, elas falam assim, eu vou lá procurar fulano, preto velho, não sei. Eu já ouvi isso, que ele vai me curar. O preto velho vai me curar, a fulana de tal lá, a entidade vai me curar, o santo tal vai me curar. Ele não menciona Deus vai me curar, ele sempre menciona o nome dessa entidade. E aí se percebe, né, que essas pessoas que buscam os mortos ou querem falar com os mortos e recebem detalhes que esses tal espíritos falam de coisas que só ele, a pessoa falecida, né, sabe. A gente percebe que os espíritos familiares, espíritos demoníacos que acompanham a família, que seguem, conhecem o histórico daquela família, então fala pela boca de um vaso, porque o espírito precisa de um corpo para se manifestar, e fala através de um médium, seja de qualquer ordem, e aí aquela pessoa é enganada mais uma vez, achando que é o pai ou a mãe que está falando, mas são espíritos enganadores que querem, através desse sinal evidente, não só eu e ele sabia, naquela gaveta só eu e ele tinha a chave, então a pessoa fica presa e o engano ludibria e deixa a pessoa presa. É a forma que o diabo tem de prender essas pessoas, porque elas acreditam mesmo, elas colocam a sua fé nessas entidades, nessas imagens, acreditando que foram por elas curadas, e elas acreditam que aí elas passam a falar, não, Deus também está nesse negócio aqui, eu não preciso aceitar Jesus, porque eu já tenho o meu santo que operou, e elas ficam realmente super agradecidas a essas entidades, e é difícil converter essas pessoas. Aqui uma de nossas queridas ouvintes, ela diz o seguinte, olha, mas os santos, segundo os católicos, são intermediários entre eles e Cristo ou Deus. Não podemos desprezar a fé de uma pessoa por não ser evangélica.
por ela não ser do protestantismo. Então, não é liberada a cura. Queria realmente esclarecer essa dúvida. Antes de vocês responderem, quero só dizer para esta ouvinte, para todos os nossos ouvintes, que sempre houve, sempre há, e até enquanto aqui estiver, sempre haverá o respeito a todas as pessoas. Em momento algum, vocês podem observar, todos são tratados com carinho, com respeito, a despeito de haver uma divergência bíblica ou teológica ou doutrinária, até mesmo nesta mesa, que muitas vezes acontece isso. Então não se trata de ausência de respeito em hipótese alguma e nem uma questão de insensibilidade, mas quando nós estamos tratando de um assunto como esse assunto à luz da Bíblia, todos nós que queremos a Bíblia vamos estar atentos a ela, independentes da igreja onde nós estamos. Então, o nosso ponto não é uma questão de protestantismo, não é uma questão de evangélico, mas uma questão de Bíblia. Nós temos 4 pessoas à mesa de 4 igrejas diferentes. Sobre esse assunto, eles podem até concordar na maior parte dos pontos. Se eu falar sobre qualquer outro assunto, eles vão divergir. E ainda que haja essa divergência, continuará havendo respeito. Mas o fundamento sempre estará na questão bíblica. Então nós vamos buscar aqui sempre a Bíblia. Então ouçam com o carinho e com o respeito que tem sido dado a todos. De igual forma, vamos respeitar a opinião dos debatedores, ainda que a opinião deles seja diferente da sua. Mas todos eles estão buscando o fundamento bíblico e não o fundamento da tradição protestante contra uma outra tradição. É a palavra de Deus que nos rege, nós queremos caminhar nela. Então, respondendo a essa querida ouvinte, quando ela diz aqui, então Deus não liberaria a cura por não estar sendo pedido diretamente a ele? É a pergunta que ela faz. Eu gostaria que essa nossa amada ouvinte abrisse a sua Bíblia, porque ela demonstra ser uma cristã também. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que está na Bíblia dela também, diz assim: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Todos os homens abaixo de Jesus, porque Jesus é o homem encarnado, não é? Ele é 100% homem, foi 100% homem, é 100% Deus e foi 100% Deus enquanto estava aqui na terra. Todos nós somos passivos do pecado. Jesus foi o único homem que veio à terra e não pecou. Mesmo sendo tentado, mesmo tendo a fragilidade do homem servo, porque nós somos servos, ele não pecou, ok? De maneira que todo homem abaixo de Jesus é um pecador como eu e você. Pedro, o pai da igreja, é um pecador como eu e você. De maneira que não cabe a mim destinar a minha fé a Pedro. Não cabe a mim destinar a minha fé a João. Não cabe a mim destinar a fé a nenhum dos santos que também, como eu, foram justificados por Jesus. Porque a Bíblia diz só há um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. De maneira que a gente leva a nossa fé a Jesus por causa deste conceito bíblico, desta verdade bíblica que nós cremos, e não para ofender a imagem ou o santo de alguém, de que alguém venera ou cultua. De forma alguma, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para mostrar a você que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não existe meio termo, não existe outro caminho, mas nós respeitamos a decisão de todas as pessoas, porque Deus deu a cada um de nós esse direito de escolha. Agora, há uma passagem na Bíblia que fala de uma cura que não foi por fé, foi por compaixão. Não foi nem cura, foi um milagre, foi a viúva de Naim. Ali nessa passagem da viúva de Naim, em nenhum trecho vai falar da fé daquela mulher. Ela vai chorando enterrar o filho. E quando Jesus a encontra, Jesus sente compaixão por causa do sofrimento, do choro daquela mulher. Jesus se compadece daquela mãe e realiza o milagre pela compaixão. Então eu creio que as pessoas que estão na ignorância, que vivem na ignorância, acreditando que é Deus, que é Deus que está agindo através daquilo ali, pela ignorância, eu creio que por essas pessoas Deus tem compaixão. Agora, a pessoa que tem entendimento da palavra, a pessoa que é conhecedora, que Jesus é o único caminho e busca esses artifícios, não existe milagre da parte de Deus para essas pessoas.
o que é bom, JR, é que nós não fiquemos nas especulações. E como você mesmo disse, a centralidade é a palavra de Deus. Isaías 42, verso 8 diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Isso é repetido lá em Isaías 48, verso 11. Especificamente no Isaías 42, verso 8, fala que ele não divide a glória dele com imagens esculpidas. Então, o fato da pessoa não estar em Cristo e ela ir a uma imagem, ou a quem quer que seja, que não seja Jesus, para pedir uma cura e ela ser curada, nós vamos entrar aqui em conjecturas, mas é lógico que a gente está... Quem está debaixo da idolatria do mundo, quem não serve ao Senhor, está sujeito a todas as ações de todos esses espíritos malignos que atuam. Então, uma outra questão que foi colocada aqui também é que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, né? Falando a questão da mediação que existe entre Deus e os homens, esse nome é Jesus. Então, diante disso, aquilo que a gente já discutiu aqui, que nós falamos, nós já vimos claramente que demônios operam sinais, né? Tem lá claramente quando Nabucodonosor fica inquieto com toda aquela situação, sonho que ele está vivendo, Daniel está lá no meio dos bruxos, é até colocado, segundo a palavra de Deus, como magos, né? Todos os encantadores, né? Estava lá no meio dos feiticeiros, e Daniel é chamado, mas ele não tem o mesmo espírito que os outros, isso faz com que ele se sobressaia, né? Então, aí, mais uma vez, ratifica aquilo que o profeta Isaías fala, que o Senhor não vai dividir a sua glória com ninguém, e fica muito claro para um rei idólatra, aonde tinham várias outras seitas, encantadores, feiticeiros de diversas espécies de credos, que ali Daniel servia ao Deus único e verdadeiro. Não vamos falar aqui sobre o enigma de Moisés, o Deus único e verdadeiro. Então a gente sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém, né? E é importante, que é mais importante, quando se fala a respeito do toque de Deus, daquilo que é sobrenatural, a obra que Deus faz na vida de um ser humano, está muito mais do que simplesmente uma cura do corpo, né? Porque em Mateus 10, 28 vai falar que não se preocupeis com aquele que pode fazer mal ao corpo, mas com aquele que pode fazer mal à alma. Deixa eu ver se eu entendi aqui, para de alguma forma sintetizar aqui para o entendimento dos nossos amados ouvintes, é que de alguma forma uma aparente cura pode acontecer e a pessoa ficaria aí por conta disso até aprisionada. Isso é muito comum quando se faz promessa, isso é muito comum, se cria um vínculo de vida inteira. Quantas pessoas fazem isso, né? Inclusive é uma coisa curiosa, porque é uma coisa da obra, né? É uma ação humana. Então a gente até tem que lembrar sempre que nós somos justificados pela fé, que nós somos salvos pela fé, que ninguém alcança alguma coisa por conta das suas obras, porque a obra que tinha que ser feita já foi, que nós vivemos a nossa vida por gratidão a Deus e queremos fazer o melhor para a glória de Deus, e que as boas obras acompanham os salvos, é resultado daquele que é alcançado por Cristo. Então, você imagina bem que mistura que tem nesse processo todo na cabeça dos nossos ouvintes que assistem eventualmente um vídeo, aí tá lá numa igreja aparentemente séria, acontece isso, aquilo e aquilo outro, aí vai acompanhando o dia a dia, toda herança religiosa que nós temos, e que nós temos tudo isso aí nessas ideias que circulam a mente dos nossos queridos e amados ouvintes. Aqui uma ouvinte nossa dizendo, aqui em Caxias tem uma igreja que a mulher faz isso que vocês disseram, eu já vi ela colocando a mão no coração de um homem e retirando uma carne preta, e na cabeça de outra ela retirou um alfinete. Aí aquela expressão, o sujeito tem uma cabeça do alfinete, e ela diz que a pessoa está curada. E aí onde é que ela está? Onde é que o ouvinte está? Dentro de uma igreja. Aí a pessoa está dentro de uma igreja, fala que faz isso em nome de Deus, tá certo? E aqui eu não estou questionando isso, estou só trazendo isso aqui para reflexão dos nossos companheiros aqui à mesa, porque ainda que seja um assunto novo para a maioria, nós temos aqui um relato, temos 2 relatos já, que apontam para isso aí. Mas antes de ouvi-los sobre esse assunto, vamos para o nosso WhatsApp. Vanessa.
JR ouvinte diz aqui: o que vocês acham daquele anjo que tocava nas águas e aqueles que se banhavam naquela hora eram curados? Seria Deus agindo ou entidade? Porque muitos ficavam sofrendo ali esperando a cura. Eram curados por quem? Anjo do Senhor ou um espírito imundo? É o texto de João, capítulo 5, companheiros. A cura do paralítico lá de Tanque Bethesda. Vamos, voltando ao assunto, a questão da cura. Então vamos lá. A questão as pessoas são curadas, é uma realidade. A Bíblia não fala de milagres feitos pelo demônio, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não vai contar nada. Quem conta isso aí, vamos dizer assim, são as outras pessoas, vamos dizer assim, que vão contando. Claro que nós sabemos que milagres nos dias da igreja primitiva era comum também. Chegar na cidade de Esmirna de Pérgamo, no templo de Esculápio, o milagre era à vontade, não era milagre falso. Os sumos sacerdotes se transmutavam a serpente, que entrava no semicírculo que era marcado, podia jogar o aleijado ali que ele saía pulando. Então são realidades históricas que nós conhecemos. Então milagres existiam. A Bíblia não vai relatar as obras do demônio. Além do mais, outra coisa que nós temos que entender: nós não vamos ter a resposta para isso. Agora nós temos que entender o seguinte: olha só, vamos só contextualizar. Quando Deus fala através do profeta Isaías, Deus estava se referindo às imagens que eram representativas de entidades pagãs. Era representativa de seres que, vamos dizer assim, entidades que hoje nós chamamos de demônio, que naquele tempo não tinha ainda o nome. Aí o que acontece? Aí vamos agora voltar ao cristianismo. Quando o cristianismo começou a usar a imagem e com que finalidade? Quem defendeu o uso de imagem no cristianismo foram os teólogos, não foi o povo leigo, não. Então não foram os, vamos dizer assim, os patriarcas, não. Foram os teólogos quem defenderam isso aí. Então tinha um motivo. Depois vem imagem dentro do contexto cristão. Elas representavam o quê? Então ela representava santos. Eles eram tidos como intermediários. Então, antes lá Deus diz que não mistura a glória dele com aquelas outras entidades. Agora, dentro do cristianismo, todas as imagens eram para representar Deus. Era para, vamos dizer assim, estava tudo dentro de um contexto cristão. Por que estou falando isso? Para nós termos o cuidado de, vamos dizer assim, de não estigmatizar e dizer que qualquer milagre que acontece com seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que não tem na sua capacidade volitiva nenhuma intenção de receber alguma coisa do lado do mal, que eles sejam vítimas. Porque nesse caso aí, os seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, seriam violentados pelo mundo espiritual, vamos dizer assim, como se nós não fôssemos a imagem e semelhança de Deus. Então temos que ter cuidado, porque nós não vamos elucidar esse assunto, não vamos dizer a verdade sobre esse assunto, nós vamos dizer o que nós sabemos sobre este assunto. Concordo, então companheiros. nós podemos estar violentando alguém assim, com uma posição radical. Eu penso que quando Deus está em xeque com alguma entidade ou algum poder paralelo, seja ele qual for, qual nome ou codinome queiram dar para eles, o poder de Deus fica muito claro e evidente. Essa é a glória que ele não dá para ninguém. Ele fez isso no Monte Carmelo, ele fez isso com Faraó, a arca em Dagon, ele fez isso com a arca no templo de Dagon com os filisteus. Ele não permite. Esse Deus que é soberano, para ele o que são os ídolos? Diga para mim. Mas nós temos que entender que ali era um conflito entre deuses verdadeiros e deuses falsos. Justamente. Então, essa glória ele não vai dar. Ele não vai permitir. O contexto da pessoa... Ele vai sobrepujar a sua glória a qualquer outro que diz que tem a glória que não tem. Então, mas o nós vemos contexto isso da na Bíblia. aí... Nós vemos isso na Bíblia. Agora, quando essa pessoa que tem fé para um milagre, não é? Ela pede... Porque o que é um mediador para ele? É alguém que vai pedir. Ele é tão incapaz que é alguém que vai pedir por ele a Deus. Esse é o mediador, né? Peça a fulana que Deus responde. É um mediador, certo? Então a pessoa, a misericórdia de Deus
vai essa pessoa nas trevas. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, do desconhecimento. E aí Deus, por misericórdia e graça, que é um favor que ele nem merece, Deus pode alcançá-lo com o milagre. Eu não estou preso aos ídolos, embora a idolatria seja pecado na Bíblia, eu não estou preso aos ídolos porque Paulo também não estava. Não é? Paulo não considerava os ídolos como coisa de nenhum valor. E se o próprio apóstolo Paulo não considerava, Deus considera. Então a gente está considerando o ídolo, dizendo assim, se for ao ídolo, Deus não pode agir porque a glória de Deus vai ser ferida. A glória de Deus vai ser ferida por causa de uma imagem? Ela nunca foi ferida por causa de uma imagem, não é? Então sempre que as entidades ou as divindades se opunham contra Deus, ficou claro quem tinha poder. Em toda a história da humanidade ficou claro. Agora, quando a pessoa na ignorância vai a uma imagem pedindo que essa imagem chegue a Deus, na verdade ela está indo a Deus por algum mediador, que não é o verdadeiro mediador, mas ela está buscando um mediador para ir a Deus. E Deus, por a sua infinita graça e misericórdia, alcança as pessoas. Eu não acredito que o diabo cure. A Bíblia não fala que o diabo cura, né? Muito bem. Ouvimos aqui dois oradores, vamos ouvir os outros dois. Deus. Pastor Marco Antônio. Bom, eu vou discordar. Porque a gente precisa entender muito bem essas operações de sinais, né, de encantamentos, né, já foi falado aqui, a gente sabe muito bem, a gente vê o relato bíblico de que magos e feiticeiros também operavam sinais. A questão da cura já é uma outra coisa. Agora, quando você vai a uma imagem e você pede a essa imagem, né, como intercessor, como mediador, é a mesma coisa. Um exemplo claro, né? Você coloca uma carta no correio, tem um endereço, né? E você pede até a Deus, mas você coloca o endereço errado. Vai chegar onde tem que chegar? Não vai chegar. Então, quando Satanás ele se transforma em anjo de luz e promove todo esse engano, é lógico que a pessoa fica presa a esse tipo de coisa. E é exatamente aí que está a malignidade. É exatamente aí que opera o engano, né? Porque o engano é fazer exatamente a mentira. Ela na realidade é algo que se parece verdadeiro, né? Ela tem ali um ponto de veneno, ela tem algo, mas parece alguma coisa que é verdadeiro, mas não é verdadeiro, porque senão não vai conseguir enganar. E Satanás trabalha exatamente assim, com esse tipo de engano. Então, se uma pessoa ela vai a uma imagem, né, ela não está indo a Deus. Ela está indo a uma imagem, e existem vários outros ídolos. Isso em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo tem a revelação de Deus, deixando isso exatamente claro, que os atributos de Deus, os eternos atributos de Deus, se tornam claramente claros, porque são manifestos, né, pela sua própria criação. Então, por isso os homens pecam, né? Agora, trazida a conjuntura do Antigo Testamento, veterotestamentário, a questão da implicação de adoração a ídolos pagãos que foram introduzidos, né, em Israel, na religião de Israel. E isso houve durante uma boa parte do tempo, né? A introdução à adoração a deuses pagãos. E também no cristianismo, assim como houve lá no Israel do Antigo Testamento, há também na igreja do Novo Testamento, principalmente através do catolicismo e outras seitas, né? Outras religiões. Olha só, gente, temos que ter muito cuidado. Quando a ouvinte aí falou do anjo, né, do tanque, eu creio que esse anjo era dos céus. Eu acredito nisso, que foi só uma amostra para mostrar que Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que imagem, Jesus é maior que anjo, porque tem gente que cultua anjo. Então Jesus está mostrando que ele é maior e que com ele a pessoa não precisa ficar esperando a água se movimentar para ser curado. Quando ele está presente, basta ter fé nele, que ele cura. É Jesus dizendo: ei, eu sou maior que o anjo, eu não preciso movimentar águas, eu só preciso dar uma ordem e o milagre acontece. É isso que Jesus quer demonstrar. Nós temos que ter cuidado com isso, porque se nós formos levar para muitos lados, há muitas igrejas que estão também, que levam o milagre para si. É um monopólio de milagres. Essa denominação cura, e não é denominação quem cura.
Então tem muitas igrejas também monopolizando o milagre. E não é verdade, porque quem cura não é denominação, quem cura não é anjo, quem cura é Jesus. E esse é o ponto para a gente passar para os nossos ouvintes. Quem cura é Jesus, o verdadeiro milagre, para que o nome dele, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, era Jesus dizendo: eu estou presente, aonde estou presente, eu posso ressuscitar até quem está morto. E não foi o nome de imagem que foi glorificado. Depois da ressurreição, o nome de Deus foi glorificado naquele lugar. Então, eu vou aqui com o pastor, Deus não vai dividir a glória dele jamais com imagens, com santo, com entidades. A glória é dele, é para ele, é por ele, e nem divide a glória dele com denominações. Não existe denominação. Só aquela denominação tem cura, tem milagre. Isso é uma mentira. O milagre quem faz é Jesus Cristo. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa ainda sobre esse tópico? Eu quero, porque assim, parece que a minha fala diz que Deus divide a glória dele com as imagens, né? Eu estou dizendo o seguinte: na minha concepção de fé, o único ser divino que cura é Deus. O diabo não cura. Obviamente, se o diabo não cura as imagens que servem a ele, né, ou sejam entidades, imagens, santos, eles não têm poder de curar, né? Na ignorância do ser humano e na misericórdia de um Deus grandioso, há muita coisa acontecendo, né? É esse ponto que eu quero colocar aqui. De maneira que eu acho que Deus não se fere por causa de uma imagem quando o coração da pessoa está destinado a ele, né? E Paulo deixou isso claro pra gente, e foi assim, quando você lê a carta de Paulo, e a igreja de Jerusalém dizendo: ó, sai da carne sacrificada, sai daí. Ele disse: comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar, porque dando graça está tudo santificado. Deus está acima de tudo e de todos. Ponto. Então, a Bíblia não mostra que o diabo cura. Sinais. O diabo faz sinais de engano. Aquilo que ele põe, ele tira. Isso não é cura. Mas, pastor, o senhor mesmo falou que o diabo não cura, ele retira aquilo que ele colocou. Justamente, então, quando isso acontece, não é cura, não é milagre, é engano. Então, a imagem não pode curar. Não vai curar. Não, concordo. Eu concordo. A minha tese é: o diabo não cura. O mesmo que falou no início. O diabo não cura, certo? Se ele retira o que colocou, ele não cura, ele só está retirando o que colocou. Isso não é milagre, isso é engano. A Bíblia só aponta que o diabo pode colocar enfermidade, mas curar aquilo que, por exemplo, não é a enfermidade que ele colocou. Existe enfermidade genética, existe enfermidade da alimentação, existe enfermidade por conta da força da natureza, né? O diabo tira aquilo que ele coloca. É um espírito de engano, né? Um espírito de engano. Fazer essa declaração, pastor, é muito perigoso, porque mas você essas induz a pessoa ao erro. Doenças genéticas, doenças naturais da vida. Eu quero deixar bem claro, essas doenças naturais, essas doenças genéticas, pode procurar o santo que for, pode ir a entidade que for, você vai permanecer doente, vai continuar doente, porque só quem tem o poder de realizar um milagre total e curar esse tipo de enfermidade é Jesus Cristo. Há outras enfermidades que dão alusões às imagens a santos, isso é engodo. Essa doença que você acha que foi a imagem que te curou, foi o demônio que colocou e ele mesmo tirou para te prender, para te laçar, para te escravizar e te deixar preso a ele. Vamos entender aqui e veja se, companheiros aqui ao vivo, nossos ouvintes vão nos acompanhar, se é isso, se não é isso, não é isso, digam que não é e vida que segue. Mas nós temos um princípio bíblico: Deus não divide a glória dele. Então, fui curado, maravilha. Graças a... Aí você vai ver se Deus está dividindo a glória dele. Evidentemente, o engano pode ser até de quem fala. A pessoa que fala, ela pode estar atribuindo a alguém aquilo que deveria ser dado a Deus. Eu tenho relatos aqui dos ouvintes, o WhatsApp bombando aqui o tempo inteiro. Estou fazendo tudo para deixá-los à vontade aqui, sem interferência, para que vocês desenvolvam os raciocínios, que agora eu tenho a impressão que ficou absolutamente claro. Os ouvintes falam: olha, fui curado, mas atribui-se a fulano, a Beltrano, etc. Muita gente pode estar equivocadamente apontando para uma questão que aconteceu, que Deus deu, e a pessoa está atribuindo a pessoa errada. Esse é um ponto. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vocês reiteraram isso, é bíblico, e acho que nesse aspecto não há a menor dúvida. Também colocaram aqui que em muitas ocasiões
A enfermidade é colocada no indivíduo pelo nosso inimigo, pelo diabo. E aí, para nos enganar, para enganar a quantos ele puder, inclusive se ele puder enganar os escolhidos, ele enganará, ele fará isso até o último fôlego possível. Para quê? Por que é um engano, gente? O que é um engano? O engano, se você acha que está certo, mas está errado. Você acha que está agindo da maneira correta, você tem consciência, você tem convicção que você está agindo certo, mas na verdade você está errado. Esse é um engano. O engano é isso, você está enganado, te enganaram. Aí como é que a gente faz isso aqui? A base é o quê? Não, a igreja evangélica é certa. Já contamos aqui, ó, a Flor de Lis contou uma experiência aqui e o ouvinte apontou coisas estranhas. A própria Flor de Lis disse aqui que existem denominações que trazem para si a prerrogativa de ser aquelas que curam. Vou dizer mais aqui, irmãos. Há muitos líderes que estão sendo idolatrados. Há muitos líderes que estão alimentando a idolatria. Há muitos líderes que já estão criando as suas imagens. Pode não ser estátua. Deixa eu terminar, que agora eu vou até o final. Pode não ser estátua. Pode não ser uma imagem criada ali. Mas a imagem está lá na igreja. O camarada está lá em São Paulo, o camarada está lá em Belo Horizonte, o camarada está lá em Belém do Pará, o camarada está lá em Manaus, o camarada está no Rio de Janeiro, seja onde o camarada estiver, mas em qualquer igreja tem lá a imagem. E muita gente, olha o que eu estou te dizendo, irmãos, muita gente pode acabar, não estou dizendo que está, pode acabar vivendo uma dificuldade e aprisionada a uma imagem, ainda que não seja esta imagem que a maioria pensa. Daí, o entendimento aqui é o seguinte: nós somos aqui da igreja evangélica, nós temos que olhar pro nosso pé, olhar pro nosso umbigo e falar o seguinte: nós não estamos errando, não? Será que não tem áreas da nossa igreja que nós estamos errados? Porque estamos tratando o assunto e vamos tratá-lo como tem que ser, tratamos até aqui, observamos os erros que acontecem à direita, observamos os erros que acontecem à esquerda, agora vamos olhar para cá. Esse é um ponto que a gente já falamos sobre todos esses lados para dizer o seguinte: olha, em algum momento, em alguma área, estamos errando, estamos atribuindo ao homem o milagre que é de Deus, estamos atribuindo à denominação o milagre que é de Deus, estamos querendo dividir a glória dele. Isso é celestial ou isto não é celestial? Olha só, o Salmo 100, nós queremos dar vida às imagens, é isso que eu estou percebendo aqui? O Salmo 115 diz que as imagens são mortas e aqueles que vão às imagens se tornam semelhantes a eles. Só há um por trás das imagens, é o diabo, não há mais ninguém. Ele pode ter vários nomes, várias coisas, mas só há um por trás das imagens. Então, relacionado a isso, ou é Deus que cura, ou é o diabo que tira. Ponto. Não é? Porque pode ser a imagem A, B, C ou D de entidades, ou assim, por trás do dela. Pastor, vamos botar a imagem da lá, vamos pegar aqui para o nosso lado aí. Que a Flor de Lis trouxe para reflexão. Hoje Deus e nós vemos um cristianismo que progressivamente se descristianiza, um cristianismo sem Cristo. Eu ligo a televisão e eu vejo lá na televisão uma pessoa dizendo, fui curada tal, quem te curou? Foi o poder da fé. Cadê Cristo? Aí vem outra, não, porque eu tinha problema, não sei o que lá, eu entrei nessa igreja. O que nós estamos vendo aí? Vamos dizer assim, é um cristianismo sem Cristo. Acontecem os milagres. Quem é que está fazendo? Ou é o poder da fé, ou é a denominação. Além do mais, como ensinou nosso irmão o J.R. Vargas, existe a nossa idolatria gospel, é terrível. Existe, a nossa idolatria é terrível. Nós temos os nossos ícones, as nossas vedetes gospel, que é uma coisa horrível. Então, vamos dizer assim, para falar vamos no lugar tal que hoje vai estar lá vamos dizer assim, o rei da cocada preta, fulano de tal, que lá vai ter milagre porque ele está lá. Então, nós estamos passando, estamos um processo de descristianização do cristianismo. Você chega assim, eu ouvi mensagem, pega assim, eu vou ouvir mensagem, você escuta 10 mensagens, uma é cristocêntrica, o camarada consegue pregar mais de 1 hora sem fazer nem menção de que Cristo existe. Com certeza. Verdade. E coisa linda, mensagem linda, que dá até para você chorar se quiser. Talvez a confusão é dissecar idolatria de cura. A gente está confundindo as coisas. Ir a uma imagem no lugar de Deus é idolatria.
é pecado. Mas, agora, dizer que a imagem cura também não é verdade bíblica. Nós temos de secar o que é idolatria e o que é cura. Então nós estamos dando vida às imagens, que Salmo 115 diz que elas não têm vida. Não é vida, e quem a procura torna-se semelhante a ela, mortos, entendeu? Há dois seres que podem reger esse mundo, Deus e o diabo. Não é? Então, se nós dissemos que o diabo cura, o diabo cura, não é? Então, quem está por trás das imagens? Quem dá vida a esses seres inanimados? Então se esses seres inanimados curam, o diabo cura. E se o diabo cura, a Bíblia tem que mostrar. Sim, mas só para poder ilustrar, desculpa, pastor, para dizer o seguinte: o pastor Hélio, pelo que eu entendi, ele não está dizendo que nós estamos dando vida. Não. Ele está dizendo o seguinte: que as pessoas que agem assim estão dando vida à imagem. É isso, pastor? Exatamente. É uma reflexão. Claro. Isso é idolatria. Substituir Deus por uma imagem. Idolatria. Cultuar a Deus por uma imagem. Idolatria. Um pecado. Só uma correçãozinha aqui. Não existe duas forças no mundo, Deus e o diabo. Isso é gnosticismo. Existe Deus, unicamente Deus. E o resto que nós vemos são semeaduras. O que o homem semear também ceifará. Então estamos ceifando, e Deus diz: eu que falo de justiça. Deus faz com que haja semeadura, por isso nós temos o mal. Não existe o mal além de Deus. O mal existe quando não tem o bem. Então é a antítese do bem é o mal. Então, nesse ponto, ele é realmente, ele é claro, né? Ele não pode ser subjetivo. O que eu quero dizer aqui é que para nós está muito claro isso aqui. A minha preocupação é quando os ouvintes estão ouvindo e como eles estão assimilando. Sim, mas os ouvintes estão acompanhando. Inclusive esse aspecto que o pastor José colocou agora, de identificar, quer dizer, quem governa, o soberano, que não perdeu o controle, que não está distante, não cruzou os braços. Isso não é o caos. O Senhor continua controlando essa história. Mas a Bíblia também, JR, nos dá algumas orientações. Tipo assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né? Se você vai fazer alguma coisa que escandaliza o teu irmão, o apóstolo Paulo está claro, com toda essa convicção que ele tinha de tudo que nós falamos aqui, né? De que só existe um Deus, só existe um só Senhor, com relação à idolatria, com meio de tudo que é no mercado. Ele diz: se você for fazer alguma coisa que escandaliza o teu irmão, não faça, porque para alguns pode ser que não aconteça nada, mas para outros pode levar até para o hospital. Esta palavra ao final agora, querido ouvinte, é o seguinte: é que quando uma pessoa está enferma e dói, ou é grave, ou qualquer coisa que o valha, bate um desespero. É natural. Ué, é do ser humano, é ou não é? A pessoa tem uma pessoa na família enferma, e aí ela pode bater um desespero. Aí tem gente que bate numa porta A, bate na porta B, bate na porta C, e muita gente, depois disso, volta ao equilíbrio. Existe o tempo em que a pessoa pode dizer: olha, eu não sei o que eu faço, e aí espalha demais e se esquece que ela mesma tem acesso. Evidentemente que a pessoa vai lá e busca: olha, ora aí pela minha vida, pede oração aqui. Não há nenhuma dificuldade nisso. Isso não é criar um mediador. Quando alguém ora por você, ele não se torna um mediador, porque este alguém ora em nome de Jesus, e o mediador é Jesus Cristo. Cuidado com isso, porque isso aí é o ministério da intercessão. A gente vive de intercessão. Você intercede por alguém intercede pela sua vida. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele intercedia, enquanto ele orava pelos seus amigos. O apóstolo Paulo vai dizer que na hora da ansiedade nós devemos apresentar ao Senhor as nossas súplicas, as nossas orações, inclusive com ações de graça. Então, nessa hora do desespero, há muita gente saudável, muita gente inteligente, muita gente bem orientada, que acaba, bate numa porta aqui, bate numa porta ali, bate numa porta lá. Mas é importante que, a despeito de todas essas realidades que são da natureza humana, você se volte para o Senhor, porque é o Senhor Jesus quem vai restaurar. Porque se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele não vai curar. A soberania de Deus, ela é absoluta. O que a gente quer? A gente quer cura. Uma pessoa chega para você e diz: olha, eu não sei mais como é que eu oro. E a resposta que pelo menos eu digo que você ore como você gostaria que as pessoas orassem se você estivesse enfermo. Você está enfermo, o que você quer que as pessoas orem?
É pela sua cura? Então ora pela cura dos outros. Então é importante que numa hora como essa, todos nós, ao fechar o debate, lembremos-nos disso. Que muitas vezes as aparências podem trazer um engano. Aparentemente houve uma cura e você poderá afirmar: olha, a pessoa tinha um problema nessa área tal e ela foi curada, tá aqui o exame. Nós já abordamos esse assunto. Mas entenda bem, essas coisas aprisionam as pessoas. E ao invés delas conhecerem a verdade, elas conhecem a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Agora entenda que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Ela nos deixa livres. E esta liberdade, essa libertação é resultado da ação de Deus na nossa vida. Volto a dizer, aqui não se trata de defender ou trazer uma perspectiva da igreja evangélica. Nós estamos atirando também no próprio pé aqui para analisar com frieza, mas com franqueza, os nossos erros enquanto igreja evangélica. Os nossos erros. Mas também temos que voltar os nossos olhos para dizer: olha, mas isso também tá errado. Isso também está errado. Então, todas as palavras que foram ditas aqui, ainda que você, ouvinte, tenha discordado de uma coisa ou outra, entenda, todas elas foram ditas com as melhores intenções, buscando os fundamentos bíblicos para nos ajudar a caminhar pela fé, ainda que a gente viva um tempo difícil na nossa vida, em que você bate o desespero. Quem sabe a gente está ouvindo a gente agora. Está dizendo: olha, eu não sei mais o que é que eu faço. Eu quero a minha filha curada, eu quero o meu filho curado, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, a minha amiga, o meu amigo, meu pastor. E eu não sei o que é que eu faço. Quantas vezes nós começamos a buscar outras formas para alcançar a cura e abandonamos o foco que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto. Pastor JR, só quero finalizar a minha fala aqui dizendo aos ouvintes que quando nós falamos do monopólio de milagre das igrejas, é porque nós não queremos realmente invalidar o valor dos intercessores. Existem pessoas que vivem vidas de oração, se santificam, se separam, vivem uma vida de oração, mas elas não trazem para si a glória, né? Nós falamos de denominações que acham que só eles realizam milagres. Não vamos invalidar os intercessores jamais. E quando nós falamos de sinais, no dicionário sinais fala de prova. Quando se fala aqui não há prova desse crime, aqui não há sinal desse crime, então o diabo usa artifícios para provar, para aprisionar. Então ele usa imagens que realmente são mortas, mas ele está por trás daquelas imagens. Ele usa artifícios para prender você, querido ouvinte. Ele usa de artimanha para ficar com a sua alma, mas o verdadeiro milagre é a salvação da tua alma. Então procure a cura da sua alma, procure a sua salvação, e as demais coisas, vai ser acrescentada. Se você está doente, Deus vai te curar. Você vai ficar no centro da vontade dele. Deus cura se ele quiser curar, mas se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus da sua vida, porque o que mais interessa a Deus, o que mais importa a Deus é a salvação da sua alma. É isso, JR, eu só queria, a minha última fala aqui, fazer essa ressalva aqui com relação a Mateus 10:28, que Jesus recomenda que não tema quem mata o corpo, mas quem mata a alma, né? Sair da dimensão do corpo e entrar na dimensão da alma, porque não é o milagre pelo milagre, nem a cura pela cura, né? Porque milagre não salva ninguém. Milagre é para agora. Milagre não leva ninguém para o céu. Agora, princípio sim. Princípio leva para a eternidade. E aí são os princípios da palavra de Deus, princípios do reino de Deus, e só tem um mediador entre Deus e os homens, que salva os homens. Esse é Jesus, o Cristo. Queria agradecer também aos nossos ouvintes e mandar um abração, um beijão para minha esposa que está ouvindo, já deve estar vendo a foto aí no site e me elogiando, claro, né? Então, abração para minha esposa, muito obrigado nossos irmãos, nossos ouvintes, e outro dia estaremos trazendo uma questão mais elucidativa, mais fácil. Amém. Eu quero dizer que o único que cura é Deus, o diabo engana, o mediador é Cristo,
A salvação é pela graça, você não merece, o sacrifício foi de Cristo. Ele não está preocupado com o seu corpo, porque a doença é para o corpo perece, mas o que você tem dentro de você, que é a imagem e semelhança de Deus, seu espírito, ele é eterno, cuide dele, e só há um caminho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é aos pés dele, gente, é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes banhando em lágrimas por conta das nossas dores e aflições, por conta da luta, da dor, da angústia, da ansiedade, da inquietação, mas tendo absoluta convicção de que na presença de Jesus Cristo é que as coisas vão acontecer. Seja a cura física, a cura emocional, seja a salvação, somente podemos ter nele. Precisamos voltar os nossos corações cada dia mais para essa presença poderosa e maravilhosa que vem do Senhor Jesus sobre a nossa vida em todo o tempo, em todas as horas da nossa vida. Seja hoje na hora do choro, seja amanhã na hora da alegria, do riso, da gargalhada, quando tudo estiver bem. Não se esqueça de se apresentar aos pés da cruz. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, minha gente, olha, descobri que meu pai traiu minha mãe, apesar dos anos terem passado, não consigo engolir essa história. Foi um tempo de muita humilhação, ao ponto da amante vir em nossa casa nos ameaçar. Eu sei que eu não posso viver no passado, que preciso seguir em frente, mas é impossível para mim. O que fazer quando todos os dias o passado vem nos assolar? Como perdoar e amar depois de passar por uma grande humilhação? O que posso aprender com toda essa história? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, querida pastora Flor de Lis. Peço que envie, por gentileza, um abraço carinhoso para a comunidade evangélica Flor de Lis, aquele povo querido, especialíssimo acompanhando a gente, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui e a todos do Ministério Flor de Lis que estão agora ouvindo, eles são ouvintes assíduos do debate, eles amam demais os assuntos que são abordados aqui. Então, a todo o Ministério Flor de Lis, e eu quero já deixar um convite. Amanhã é aniversário do pastor Anderson do Carmo, é um culto de ações de graça pelo aniversário do maridão, e amanhã nós vamos ter um culto em ações de graça com a presença do Thales Roberto às 19 horas, e eu perguntei ao meu esposo o que você quer de presente. Ele disse que nesse culto almas se convertam, almas aceitam Jesus, já é o maior presente que eu quero nesse culto. Então eu quero convidar todos não evangélicos e evangélicos, né, para estarem conosco. Você que não é evangélico, vai lá amanhã comemorar junto comigo o aniversário do meu esposo, pastor Anderson do Carmo. Beijão pra minha mãe, que é sua ouvinte, e a Neinha, que se eu não falar dela, que se eu não falar o nome dela, ela morre do coração. Essa é uma dupla maravilhosa, dê um beijo, Deus abençoe. Um abraço aqui também para o Gabriel, tá em Petrópolis acompanhando a gente, e sempre muito bom ter a sua companhia, meu querido irmão. Pastor Hélio André, leva um abraço para a Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, pastor, por favor. Amém, um abraço a todos, um beijo grande nessa comunidade linda que está apaixonada por Jesus e sabe que o seu dever e sua missão é levar Jesus a todas as pessoas. Um beijo também para minha amada esposa. Maravilha. E meu filho Mateus André, meu coração também. Pastor José Derivaldo, leva um abraço para a Assembleia de Deus na ilha, por favor, pastor. Afirmativo, um abraço para nossos irmãos que estão nos ouvindo, que eles sempre ouvem
Eu não imaginava que fosse tanto assim, mas eu acho que é 100%, porque todo mundo vem, comenta e sabe até, dizem até o dia que eu estive aqui, sabem mais do que eu, fico tentando me lembrar se foi realmente. Então, um abraço para todos os meus irmãos, mais uma vez um abraço para minha esposa que está lá, olhando a foto neste momento e descobrindo que bem na foto. Ficou bem na foto. O mais bonito. Ficou bem na foto, o senhor está de parabéns, ficou muito bem na foto. O pastor Marco Antônio, senhor, por gentileza, pastor, leva um abraço para o povo da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias, pastor, por favor. Obrigado, JR, é sempre um prazer estar aqui com vocês e um beijão no coração lá da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias, um beijo a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Tenha um dia abençoado. Benção puríssima. Nós vamos orar juntos nessa hora. A pastora Flor de Lis vai orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Como temos orado todos os dias, nós oramos pelo consolo aos corações enlutados e oramos pela cura dos enfermos todos os dias. E temos orado continuamente aqui pela vida do querido pastor Justino, apresentado diante de Deus em oração. Senhor, oramos a Ti porque cremos na força do seu poder, acreditamos no milagre, acreditamos que o Senhor está presente no controle de todas as coisas. Eu quero te entregar, Senhor, todos que foram citados pelo pastor J.R. Vargas. Pai, todas as pessoas que já foram citadas por ele, que o Senhor possa visitar cada um, que o Senhor possa levar o milagre que cada um necessita. E mais uma vez, obrigado por este dia, por esta oportunidade, e esta ouvinte, ó Deus, do assunto de hoje, seja alcançada pela tua mão poderosa, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.